Bom, pessoal, então a gente está aqui mais ou menos no meio, ó, da parte de Java. A gente ainda tem essa parte de estrutura de dados para ver. Hoje a gente vai ver essa parte de métodos e atributos estáticos. Então a gente viu até agora os métodos e atributos dinâmicos, que é quando a gente cria realmente uma classe, né? Hoje a gente vai ver um tipo de método e atributos um pouquinho diferente. Depois a gente vai ver essa parte de estrutura de dados aqui, de listas e mapas, que é formas de a gente agrupar dados. Como é que a gente trata as sessões em Java e a parte de arquivos. Aí a gente vai fazer com que o nosso programa salve um arquivo texto, leia de um arquivo texto. Vai ver essa parte mais avançada aqui de programação orientada a objetos. E aí a gente vai ter nossa primeira avaliação. Depois vai mudar o contexto aqui, a gente vai para Kotlin. Então hoje a gente vai ver essa parte aqui de métodos e atributos estáticos. Mas antes, eu vou mostrar aqui o gabarito. Isso aqui está no Moodle já, se eu não me engano, mas eu acredito que eu já coloquei lá. Então, a gente tinha essas definições, né? Eu pedi para vocês fazerem 2 de 3. Ele tinha uma série de... Cada classe tinha uma série de atributos. Então, por exemplo, no invoice aqui tinha o número da peça, dizia o tipo já de dado que era esse número da peça, a descrição e assim vai. E depois pedia alguns métodos e pedia para fazer um programa de teste para instanciar alguns objetos dessas classes, né? Então, no caso do date, que é a nossa data, são 3 atributos, sempre privados, porque agora a gente já sabe que a gente tem que encapsular os nossos atributos, né? Deixa eu apresentar aqui. Aqui a gente tem... pessoal, se travar a tela ou começar a aparecer meu rosto só, me avisem. Então aqui eu tenho 2 construtores, um que recebe nada aqui como parâmetro de entrada. Então quando a pessoa der um new date e for usar O essa... senhor tá travando. Tá travando? Beleza. Uh, Melhorou, parou, voltou. Agora apareceu um monte de tela aí. Tá, não, beleza, voltou então. Tá, então aqui a gente tem 2 construtores, que é um não recebe nada, então a pessoa vai dar um new date para instanciar um objeto novo, e aí por padrão eu defini que é 1/1 de 2021, e aqui eu fiz o construtor normal, que recebe 3 valores inteiros, e eu uso sets para preencher essas informações. Eu fiz uma validação aqui básica de dia, mês e ano, só para ter alguma forma de teste ali, para não entrar um valor inválido, a pessoa não poder botar um 7 ano e passar um número negativo, por exemplo. O get é tradicional, eu fiz um display date ali que ele pedia para mostrar a data já do jeito formatado. Para testar eu fiz bem simples, eu só instanciei 2 objetos e dei um display date, modifiquei um aqui só para verificar se estava funcionando o sets. No employee, tem 3 atributos privados, nome, sobrenome e salário, que é do tipo double. Aqui eu fiz o construtor padrão dele, verifiquei e validei se o salário não era negativo. Se fosse negativo, eu zerava ele, só para ter um teste. E fiz 2 métodos, um para calcular o salário anual, que eu multiplico o meu atributo do salário por 12, e um aumenta salário, que recebe um novo valor e faz esse cálculo aqui para fazer essa porcentagem a mais de aumento. Então aqui eu instanciei alguns objetos. Todo esse código aqui está lá no Moodle, né? Vocês podem pegar depois para dar uma olhada. Mas basicamente o que eu fiz foi instanciar os objetos, dar gets, sets, testar. Aqui eu fiz um método auxiliar que mais para formatação. Sempre que vocês quiserem fazer uma formatação diferente, dá para fazer uma coisa nesse sentido aqui com decimal format. Quem quiser dar uma pesquisada, a gente define aqui o formato que a gente quer que apareça de casas e números depois da vírgula e a gente consegue mostrar do jeito que a gente quer. O invoice parecido, então os atributos privados, getSet, o construtor, aí eu usei os sets aqui para fazer a validação também, a validação é que nem a do salário, exatamente igual. E o getVoiceAmount, que é um método que retorna a multiplicação da quantidade pelo preço, e lá no main desse cara,
eu instanciei os objetos, que nem no outro caso, fiz uns sets para modificar, dei uns gets para verificar o conteúdo. Foi basicamente isso. E hoje a gente vai ver esses tópicos aqui. Então a gente vai ver primeiro, vou dar uma revisada aí básica ali de funções, de métodos. Aí eu vou falar um pouco da API Java, que são métodos que já vêm prontos em Java para a gente usar. Vou falar de métodos e atributos estáticos, como é que funcionam os parâmetros, né, de um método, escopo de variáveis, onde é que ele consegue ser enxergado, embora a gente já tenha visto um pouquinho disso, e polimorfismo, que a gente acabou vendo um pouco na hora dos construtores. Então, os métodos são funções, né, algumas linguagens de programação chamam de procedimentos também, e aqui a gente chama normalmente em Java de métodos. Eles servem para dividir e modularizar o nosso código e separar algumas tarefas, facilitando para que depois a gente possa reutilizar essas tarefas novamente. Então, nosso código vai acabando ficando mais enxuto e o nome que a gente dá para esses métodos torna com que o nosso código fique mais legível também. Então, até o momento, a gente estava criando métodos dentro da nossa classe, quando a gente vai representar um objeto, uma classe de objetos. Então, a gente cria os nossos atributos e os métodos que podem ser chamados a partir de um objeto. Hoje a gente vai ver que a gente continua podendo fazer aqueles métodos que a gente viu, que vocês viram nas últimas disciplinas de vocês de programação. Ou seja, basicamente eu posso pegar meu programa principal e dividir ele em partes. Então, eu posso usar a modularização e criar métodos para o main somente, que não tem relação nenhuma com conexão a objetos. Isso vocês já faziam antes. Então, a gente vai continuar fazendo. Só que eu mostrei antes como é que a gente fazia isso para orientação a objetos. Agora a gente vai ver que, além disso, a gente pode também modularizar o nosso programa principal. E aí, por que a gente faz isso? A gente divide para conquistar, ou seja, eu pego um problema bem grande, divido ele em pequenas soluções, para que quando eu resolva cada uma dos pequenos problemas, eu consiga solucionar o meu todo. Eu acabo reutilizando o código, porque se eu já solucionei um pequeno problema desses com um método, e depois futuramente tiver que fazer a mesma coisa, eu vou lá e só chamo aquele método que já está pronto e acaba não repetindo o código. Se eu tivesse que fazer aquela solução 10 vezes, eu só chamo ela 10 vezes e não crio todo aquele código 10 vezes. Né? A API Java, para quem quiser acessar, tem esse link aqui em cima, está nos slides, né? Ela tem um detalhamento de todas as classes e métodos que tem dentro da API Java. Então, quando vocês instalam, API é Application Programming Interface, então, quando vocês instalam Java, o JDK, essas classes já estão já no computador de vocês e vocês podem reutilizar elas conforme vocês precisarem. Elas são separadas em classes porque elas são, por exemplo, da classe Math, que tem no exemplo aqui, tem todos os métodos prontos para operações matemáticas. Então é separado por tema, né? Então aqui, se a gente quiser usar, a gente não precisa nem, se eu não me engano, atualmente a gente não precisa nem fazer aquele import da linha 1 ali. Ele já reconhece como é da API, ele já reconhece. Mas aqui eu estou dizendo, né, eu estou importando do pacote Java que o Lang faz parte, quer dizer, a classe Math que está dentro do pacote Lang, que está dentro de Java. Então isso significa que pertence a essa API Java, por isso que tem o Java ponto no início. E tudo que for Java ponto faz parte da nossa API Java. Aqui no caso, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a potência de 10 elevado ao quadrado. Então a gente tem uma função pronta para isso, que é o math.poll. Então aqui a gente... Qual é a diferença de chamar esses métodos da API Java dos métodos que a gente estava chamando antes, por exemplo, como getInvoiceAmount do exemplo anterior, do exercício, né, anterior? Para a gente chamar um método dinâmico, eu preciso ter um objeto em mãos para dar um ponto a partir daquele nome do objeto e chamar o meu método, mas somente para aquele objeto. Agora, quando a gente usa um método estático, um método que não é dinâmico, ele não tem relação com orientação a objetos, ele é simplesmente um método que eu estou chamando.
Então, para eu conseguir chamar esse método, eu vou ter que botar o nome da classe onde ele foi definido, ponto, e o nome do método que eu vou executar. Então, aqui eu estou dizendo que o método se chama poll e está dentro da classe math. Então, aqui eu estou levando 10 ao quadrado e estou guardando o resultado aqui na variável x. E aí estou jogando o x na tela, que é o valor 100. Aqui tem os principais pacotes da Java. Então eu tenho o de I/O, de input, output, entrada e saída. Tenho o de linguagem, o lang. Tem o util de utilidades. O concurrent, que é para concorrência, para threads, por exemplo. Então, como eu comentei antes, esses métodos estáticos, eles não têm relação exatamente com um objeto, né? E a gente vai só definir eles porque a gente quer chamar esse método independente do que independente de orientação a objetos, na realidade, né? Eu quero só chamar um método que vai executar aquele trecho de código e era isso. Um sinônimo para esse tipo de método estático, também é chamado de método de classe. E normalmente a gente cria esses métodos para tarefas que são recorrentes, que são comuns. Sempre eu vou colocar o nome da classe, ponto, o nome do método e passar os parâmetros entre parênteses. Importante, quando eu for definir um método estático, a partir do momento que eu defino, que eu coloco aquele modificador chamado static na frente do método, isso identifica que esse método não é um método dinâmico, e sim é um método estático. Se eu tirar o static da frente, ele volta a ser um método dinâmico novamente. Então aqui uma outra função que a gente está chamando é sqrt, square root, para fazer a raiz quadrada de um valor. Estou passando como parâmetro de entrada o valor 900, ele vai calcular isso. O square root também está definido dentro da classe math, que veio com a Java. Aqui tem uma série de métodos que vocês podem usar. Então o ABS é para absoluto, o seu é para arredondar um número, fazer um logaritmo natural com log, achar o maior valor entre dois números, o max, e assim vai. Então, e todos esses parâmetros aqui, a classe math usa como padrão o tipo double, tá? Eu posso ter atributos estáticos também, além de métodos. Normalmente, quando eu defino um atributo estático, a diferença é que, quando eu defino um atributo dinâmico, ele pertence ao objeto em questão daquela classe, que foi instanciado. Quando eu defino um atributo estático, ele pertence à classe inteira. Ou seja, para quem está acostumado a programar em outras linguagens, é como se fosse uma variável global. É algo que é único, ele só existe com aquele valor e ele pode ser acessado de qualquer lugar, mas ele é a mesma variável. Quando eu defino um atributo que é dinâmico, é diferente. Então, cada objeto vai ter o seu atributo. Quando eu defino como estático, eu tenho só uma variável de fato e ela não diz respeito a um objeto, ela diz respeito à classe. É por isso que a gente acessa a partir do nome da classe. Então, o nome da classe, ponto, o nome do meu atributo estático, e aí eu consigo usar. Aqui tem exemplo de dois atributos estáticos da classe math, que é o valor de π e o valor base dos logaritmos naturais, né? Neperiano, se eu não me engano, não me lembro o nome. Então são esses dois números que estão ali entre parênteses. E por padrão a gente define os atributos estáticos quando forem fixos com letra maiúscula, para conseguir diferenciar, né? Então, essas duas constantes matemáticas aqui a gente pode reutilizar no nosso código. A vantagem de não colocar, por exemplo, 3.14 só num cálculo e usar o math.p é que ele usa toda essa extensão, né? Nosso cálculo vai ficar um pouquinho mais preciso. Para definir um atributo como estático, tem que botar esse modificador ali, static. Isso vai dizer, de fato, para o compilador Java que ele é estático, não é dinâmico. E quando a gente coloca o atributo final, a gente está dizendo que ele nunca vai ser modificado, ou seja, ele é uma constante. Então, a partir do momento que a gente colocar final, a gente não vai alterar esse valor. E aí eu posso sempre reutilizar ele da forma que eu quiser. Se eu só colocar o static, eu estou dizendo que ele é um atributo que pode ser alterado em qualquer momento. É só acessar o nome da classe, ponto, o nome do atributo. E se eu colocar os dois, aí ele não vai ser alterado e é estático. Então, pegando aquele nosso exemplo básico lá de cachorros, eu criei um atributo estático aqui só para exemplificar, que é um total de cachorros.
Então aqui eu defini o total de cachorros como zero. Isso significa que esse total de cachorros, o certo seria eu colocar tudo em maiúsculo ali, né? Mas tudo bem. E então, quando eu defini esse total de cachorros, ele é da classe, e não de nenhum objeto cachorro. Isso significa que quando eu modificar em algum momento o total de cachorros, eu modifiquei para todos os cachorros. Então, eu inicializei ele em zero e fiz aqui no main, nesse programa principal, instanciei um objeto. Toda vez que eu instanciar um objeto, eu quero pegar e controlar e adicionar um nesse total de cachorros. Então, toda vez que eu modificar esse atributo estático, eu modifiquei o mesmo atributo. Então, criei um C1, um objeto C1, somei um em total de cachorros. Criei o C2, somei um em total de cachorros. Eu estou mexendo na mesma variável. Agora, se eu for mexer em nome, idade ou comprimento de pelos, de C1 ou de C2, eu estou mexendo em atributos diferentes. Cada um tem os seus atributos, né? Mas total de cachorros é da classe e não dos objetos. Alguém tem dúvida aqui nessa parte? Alguém achou confuso alguma coisa aqui, nesse exemplo? Nada? E se eu colocasse final ali junto... Opa, pode falar. Não, eu ia dizer que as dúvidas surgem quando a gente vai fazer só. Beleza, então aqui são ferramentas, né? Se a gente coloca, por exemplo, se eu colocasse final ali do lado do static, aí eu já não poderia modificar o total de cachorro, né? Ele seria fixo. Então eu poderia ter, por exemplo, o número máximo de cachorros que eu possa ter que eu defini, por exemplo. E aí eu posso definir public static, final int, número máximo de cachorros, recebe 100, por exemplo. Aí eu poderia testar esse valor, né? Então, se o total de cachorros for menor que o número máximo de cachorros, aí eu posso instanciar um novo objeto, por exemplo. Então tem que só saber usar esses modificadores, né? O static e o final. Como eu comentei no início da aula, a gente sempre pode pegar o nosso programa principal e, se ele começar a ficar muito longo, eu posso modularizar ele. Ou seja, se eu tenho um trecho de código que faz uma operação um pouco complexa, como nesse caso aqui, encontrar um maior valor de 3 números, eu posso fazer o quê? Criar um método separado, que é o método que está aqui embaixo, que eu chamei de maximum, e depois chamar ele, invocar ele no programa principal. Isso deixa o meu programa principal um pouquinho mais limpo, né? E a vantagem disso é que, se eu quiser reutilizar esse método depois, posso reutilizar, não vou precisar colocar todo aquele trecho de código ali que está entre a linha 17 e 22 novamente. Além disso, quer dizer, só que é importante notar que essa palavrinha mágica ali, que é o static, está na linha 16. Antes do double e depois do private. Se eu não colocar como estático ali, eu não posso chamar ele no programa principal, no main, porque o main também é estático. Então, por padrão, nosso programa principal, que é o main, sempre vai ser estático. Se vocês retirarem a palavra static do main ali na declaração, ele já não reconhece como programa executável, porque ele acha que o main não está implementado no código de vocês. Então, como eu comentei antes, a gente tem essa parte de escopo de variáveis, que a gente vai ver hoje, que é o quê? Saber em qual trecho de código que foi declarada a minha variável. Ela só existe dentro daquele trecho de código. Isso significa que input, number one, number two, number three, ali, result, todos foram declarados dentro do main, né? Que é indicado pelaquela chave onde começa, na linha 4, e pela chave que termina na linha 14. Então, elas só vão existir para o compilador nesse trecho de código. Se eu tentar lá dentro da linha 17, ali, dentro do máximo, pegar e usar alguma das variáveis que foi declarada no main, eu não consigo enxergar isso. Então, o escopo é sempre interno, sempre local, onde foi declarado. Ali no caso de baixo, no método de baixo, eu tenho variáveis locais, né, do método, que é N1, N2 e N3. Então, se eu tentar acessar N1, N2 e N3 no main, não vou conseguir também, ele vai dizer que não foi declarado, não existe. Então, as variáveis só existem, o escopo delas só existe, o escopo delas ela só consegue ser enxergada e ser utilizada dentro das chaves onde ela foi declarada, dentro de qual método ela foi declarada.
É por isso que quando a gente declara numa classe um atributo, ela está dentro da chave maior da classe, né? E é por isso que eu consigo usá-la em toda a classe, em qualquer método. Agora, se eu declaro uma variável local dentro de um método específico, eu só consigo usar ali dentro, não consigo usar fora dela. Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui, eu queria mostrar para vocês. Projeto, acho que é esse aqui. O bom de mostrar no modo debug, no modo de depuração, é que você consegue enxergar quais variáveis o compilador já declarou e já reservou um espaço de memória para elas, né? Então, quando a gente está no programa principal e declara uma variável aqui, ele vai lá, reserva espaço, ele aparece para a gente. Aí ele executou uma outra linha, reserva esse outro espaço que é um double, e assim vai indo. Quando ele muda de scope e chama uma função, por exemplo, e vem para cá, tudo que eu estava enxergando aqui eu já não enxergo mais. É por isso que a gente precisa passar parâmetros. Ó. Quando eu tenho uma informação de um outro escopo que eu tenho que passar para esse método ser executado, e eu vou mudar de escopo aqui para baixo, eu preciso passar esses dados que eu vou utilizar aqui dentro como parâmetro de entrada. Por isso que a gente tem os parâmetros. Vou ver o projeto. Esse aqui era o exemplo total de cachorros. É esse cara aqui. Só não tá chamando de máximo, ó. Só tá chamando de... deixa eu apresentar aqui. Então aqui eu modularizei um pouquinho mais. Eu usei o scanner aqui só para variar um pouquinho. E eu tenho 3 métodos. Ó. O ler número, o main, que é o programa principal, e o acha maior, que é o nosso máximo do exemplo que eu mostrei antes. Então aqui a gente tem o quê? Por que eu criei um método aqui para ler um número? Porque aí eu não preciso criar um scanner lá no main, posso criar internamente aqui, uma vez só. E aí eu estou lendo aqui e já estou retornando esse número. Né? Se eu quiser retornar direto, aqui também posso. Então isso significa que toda vez que eu quiser ler um número double, basta eu chamar ele. Então eu chamei esse método 3 vezes aqui e ele vai me retornar para mim, através da palavra reservada return, esse double para a gente. Então aqui eu reutilizei esse código 3 vezes e na hora que eu for achar o maior, eu vou chamar esse método, vou passar os 3 números que eu li, vou vir aqui para baixo e aí vou começar a executar nesse outro escopo. Então, vou executar em modo debug. Esperar ele compilar o código, gerar o bytecode, executar. Tá aqui. Então aqui a gente está na hora de ler, né, os 3 números. Então vamos lá, botar 10, 5, 6. Não, foi em modo debug. Não, botei um ponto de parada. Isso acontece, quando vocês forem tentar executar em modo debug, se vocês não marcarem a linha que vocês querem que pare, ou seja, marquei aqui com breakpoint, criei um ponto de parada na linha 9. Aí fica essa bolinha vermelha, né? Aí ele vai só executar normalmente, como se eu estivesse mandando rodar normal. Agora eu vou executar de novo com debug, já marcando agora aqui o ponto de parada. Aí ele está esperando ele está primeiro, está Aqui tá esperando o meu meio primeiro número. travado. Não sei se é só para mim. Travou? Tá travado, senhor. Deixa eu ver se eu saio do modo de apresentação. Melhorou? Travado ainda? Travado ainda. Deixa eu parar de apresentar e apresentar de novo aqui, peraí. Ô, professor, o senhor não acha que a imagem talvez pese um pouco o sinal ou não tem nada a ver? Pode ser, né? Deixa eu tirar a minha câmera aqui e ver se melhora. Eu acho que é internet mesmo. É que eu aqui tenho que ficar um pouquinho longe do modem, né? Pode ser isso também. Voltou ou não? Melhorou? Ou tá travado ainda? Tentar rodar ele para ver se ele vai movimentar algo. Né? Mas tá enxergando a tela aqui? Alguma coisa mexer? Não? Sim, tá aparecendo a tela. Tá, beleza. Então aqui, a gente tá esperando aqui, ó. Ele tá esperando ele tá nesse ler número, na realidade, esperando eu informar um número. Então agora eu vou dar um número 10. Dei um enter. Aí ele tá no segundo ler número, que tá aqui, ó. Nessa parte aqui. Aí eu vou botar 20 e 30.
Finalmente a gente parou aqui no acha maior. Então vocês veem que nesse escopo aqui que a gente está do programa principal, para o compilador só existem essas variáveis, ó, que é o number one, number two, number three, só. Quando ele chegar aqui no acha maior e for ir lá para a função, para o método acha maior, ao invés de dar o step over aqui, que é o F8, eu vou dar o step into, que é o F7. Então ele vai entrar lá, vai vir para cá, e agora mudou completamente o escopo. Vocês podem enxergar aqui, ó, se não travou a tela ainda, que a gente tem 3 variáveis só. Eu não enxergo mais nada do que tinha lá no meio. Então, o acha maior só enxerga o que tem para ele, que foi declarado dentro dessas chaves aqui, ó. Isso significa que, por enquanto, eu só tenho os parâmetros de entrada, né? Aqui dentro, como eu não declarei nenhuma variável, ele vai ficar só com essas variáveis mesmo. Então, ele vai executar, vai fazer o teste. Chegou no final, ele descobriu, não, 30, que é o último valor, porque ele não entrou em nenhum desses dois ifs, é o maior de todos. Então, ele vai retornar o N3, voltou para cá, voltou para o escopo anterior. E agora a gente tem as variáveis que estão lá no meio. Não sei se ficou um pouquinho mais claro, mostrando assim o modo de depuração para vocês. O que eu queria falar sobre variáveis, escopo. Então, dentro do máximo ali, que no que eu coloquei lá eu acha maior, no que eu mostrei agora no IntelliJ, a única coisa que existe aqui dentro são os parâmetros de entrada, N1, N2 e N3. Eu não tenho nenhuma variável local. Já lá no escopo do main, do programa principal, o que existe para o compilador é a variável input, number one, number two, number three e result. Então, lá no main, ele só enxerga essas variáveis. Alguém sabe responder ali a pergunta que está em negrito ali, ó? Tem o scanner declarado no main, né? Consigo usar ele em qualquer lugar, em qualquer trecho de código ali, dentro do Maximum, por exemplo, também, se eu quisesse ler um valor. Quem é que sabe? Pode chutar também. Não perde nota. Não. Não pode, né? E se eu quisesse usar ele em todos os métodos que eu tenho na classe, onde é que eu deveria declarar o scanner, então? O input? Ou declara escopo para global. ou no programa principal 3 ali. Programa principal 3, quer dizer. Isso, aí que tá. Se eu declarar ele, isso é exatamente isso. Se eu pegar essa linha aqui, né? A 5, e declarar ele aqui em cima, ó, entre esses dois public class aqui, ou seja, dentro da minha classe, programa principal, eu vou conseguir usar ele, mas só se ele for estático. Então, para eu conseguir usar nos métodos estáticos um atributo, ele precisa ser estático também. Posso fazer isso, tá? Se tiver vários métodos, por exemplo, que eu vou usar o scanner, posso declarar ele aqui, entre a linha 3 e 4, como estático, e aí posso reutilizar ele da forma que eu quiser aqui dentro, quantas vezes eu quiser. Mas se eu não botar o estático na frente, ele não consegue, eu não consigo utilizar essa variável, esse objeto dentro dos meus métodos. Aqui um outro caso interessante de escopo. Quando vocês criam um for, um laço de repetição, então aqui é um método bem simples, né? Ele é um método estático, void, não retorna nada, chamado mostra número, recebe um inteiro como parâmetro de entrada e faz um for, um laço de repetição, só para percorrer, usando um contador i, de 0 até esse tamanho, de 1 em 1. E fica jogando na tela essa variável i. Agora, como eu declarei o int i somente para o for, ele só existe ali dentro. Isso significa que o escopo do i é somente aqui, ó, entre essas chaves e essa. Se eu tentar usar o i aqui, ele vai dizer que não foi declarado. Se eu tentar usar o i antes, vai dizer que também não foi declarado. Então, quando fechou o for, terminou de executar o for aqui nessas chaves e foi para a próxima instrução, o i não existe mais. Então, a gente tem... O escopo é sempre de dentro para fora. Ele só vai conseguir ser utilizado uma variável no momento, no trecho de código onde ele foi declarado, no bloco de instruções onde ele foi declarado. Aqui o que a gente acabou de fazer no exercício, né, que eu mostrei no gabarito ali,
A gente consegue chamar o set salário dentro do construtor do employee ali. Por quê? Porque ambos foram, o set salário foi declarado e o construtor estão declarados dentro da minha classe. Ou seja, eles foram declarados dentro dessas duas chaves aqui. Por isso que eu posso pegar esse método e chamar aqui dentro e reutilizar o código. Polimorfismo, ou também chamado de sobrecarga de métodos, né? O que significa isso? Se eu pegar o mesmo método, com o mesmo nome, e criar uma nova versão dele, se eu modificar algum parâmetro, seja o número de parâmetros, o tipo de algum dos parâmetros, pelo menos, ou a ordem que os parâmetros ocorrem no método, desde que eles sejam de tipos diferentes. Se eu mudar alguma dessas coisas, ou mais de uma dessas coisas, eu estou criando um método novo. Ou eu estou sobrecarregando um método e criando uma nova versão dele. E é por isso que a gente pode fazer algo desse tipo aqui. Nesse exemplo aqui de sobrecarga, a gente tem esse primeiro método chamado square, que recebe um valor inteiro como parâmetro de entrada, multiplica ele por ele mesmo e retorna esse valor multiplicado. Só que nesse método 1 aqui, a gente está recebendo um inteiro, retornando um inteiro. Se eu criar um outro método com o mesmo nome, chamado square, que recebe também um parâmetro, mas um double, esse método 2, e retorna ele multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele faz exatamente a mesma coisa que o de cima, só que ele trabalha o de baixo com doubles e o de cima com inteiros. Então a gente está sobrecarregando o método square, criando duas versões desse método. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Eu posso ter 100 versões do método square aqui, desde que eu altere algum, ou o tipo que ele retorna, ou a quantidade de parâmetros que eu tenho, ou o tipo dos parâmetros que eu recebo. Então, o compilador vai saber qual dos métodos que ele chamou pelo parâmetro que eu estou passando, ou pelos parâmetros que eu estou passando para ele. Isso, lá na linha 9 e 10, por exemplo, quando eu chamo a primeira vez square, o compilador vai ver que foi passado o número 7 como parâmetro de entrada, que é um inteiro. Isso significa que ele vai chamar o método 1. Agora, na linha 10, quando ele chama o square e passa 7.5, o padrão de Java, quando eu ponho um número com um ponto, é ser um double. Então, automaticamente, o compilador vai lá e vai executar o que está no método 2. Dúvidas, por enquanto, na aula de hoje? Questões filosóficas? Por enquanto, não. Beleza. Então, a gente tem um exercício aqui, pessoal, na realidade. O exercício até que é light, tá? Não é dos exercícios que vocês já fizeram até hoje. Ele é o que tem menos implementação, assim. Então, nesse projeto de exemplo que eu vou colocar no Moodle, dentro dele vai ter esses exemplos que eu mostrei aqui na aula, mais esse código craps.java, que é uma classe que vai ter um programa principal que vai representar a funcionalidade desse jogo de azar aqui, que na prática é como se eu lançasse dois dados para o alto, e aí dependendo da combinação desses números, a gente vai ganhar ou perder, ou vai ter... e assim vai. Então aqui tem a descrição nesse textinho aqui do que acontece, ou seja, qual é a combinação entre os dados que pode acontecer, e para ganhar, perder. E aí eu quero que vocês façam essas modificações aqui no código. Alguns é só para responder, né, algumas questões, mas deixa eu mostrar o código aqui para vocês. Ó. Cadê o craps? Está aqui. Então aqui vai ter alguns trechos de código que você tem que dar uma pesquisada para ver como é que funciona, como o random numbers, por exemplo, que é um objeto do tipo random. Então você tem que dar uma pesquisada para saber alguma coisa desse sentido. A enum, por exemplo, você tem que dar uma pesquisada, até para ter alguma coisa mais para fazer, porque implementação senão eu vou fazer muita coisa. Tá? Aqui a gente tem algumas constantes static final, ou seja, elas são fixas. Então esses números aqui, essas constantes representam alguns daqueles valores lá de vencer, perder e assim vai. E aí aqui embaixo tem a lógica do jogo. Aqui é o nosso programa principal, né? Aqui é a quantidade de pontos que foi feito. E aqui o que vai acontecendo conforme o cara vai jogando. Aqui tem a repetição para verificar se ele já ganhou ou perdeu, se vai jogar novamente. Aqui tem a chamada do método que vai gerar os números randômicos aqui.
e vai fazer o somatório desses dois dados. Então, nessa linha aqui é como se a gente estivesse jogando um dado para o alto, essa aqui está jogando o segundo dado para o alto. E esse é o código. Esse código aqui não é muito complexo, o código, tem que entender ele só. Então, aqui, primeiro exercício, eu quero que vocês expliquem ali. Vocês podem, quem quiser pode fazer comentários do lado do código, ou quem quiser fazer por escrito mesmo, pode fazer, não tem problema nenhum. Então, vocês vão explicar para que servem aquelas variáveis estáticas que foram declaradas ali no código, para que serve aquela enum. Aí vocês vão ter que pesquisar um pouquinho sobre as numerações, vocês vão ver que não é nada de absurdo. E ali, aqui eu estou perguntando também por que elas são privadas, não são públicas. Tem que responder isso. Aqui vocês vão explicar o programa principal. Da mesma forma, quem quiser fazer comentários do lado da linha, pode ser. Quem quiser fazer um textinho, um parágrafo para explicar de modo geral o que acontece ali no código, pode também. E aí aqui explicar lá para que serve aquele método rollDice, o que faz essa chamada de função aqui nextInt, de random numbers. Então vai ter que dar uma pesquisadinha ali na classe random para saber como é que funciona, para que serve nextInt. E por último, a única coisa de implementação que vocês vão fazer é que vocês vão tornar o jogo de vocês viciado. Então vai sempre ganhar ou sempre perder. Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho para verificar qual é a forma que vocês vão fazer para tornar a soma dos dados fixo. Isso tem várias formas de fazer, tá? E pode ser bem simples. Então vocês têm que só transformar isso, descobrir em qual trecho do código vocês vão fazer isso. E é isso. Fala, Lucas. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Olha só, eu fiquei um pouco fora agora e eu só queria saber se vale nota também ou se é mais presença mesmo esse exercício. Não, esse por enquanto é presença. Ó. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Deixa eu abrir aqui o planejamento. Então aqui, ó. Tá, tu tinha mostrado antes. Sim. Até o momento, ó, a gente está só no... Opa. Até o momento a gente está só na presença. Aqui nessa avaliação 1, aí a gente vai ter a primeira avaliação de verdade, valendo nota mesmo. Então até o momento aqui é mais para tirar dúvidas, e como a gente não está presencialmente, é para avaliar a presença, né? Uhum, E aí beleza, então. aqui a gente vai ter uma avaliação, depois aqui volta para as presenças de novo, e se a gente não voltar presencial, né? E aí aqui a gente vai ter a segunda avaliação. E aí depois vai ter alguma recuperação, né? Caso alguém ficar abaixo da média. Uhum, show de bola, obrigado. Yes. Pessoal, travou a tela depois que eu desliguei minha câmera? Travou bem menos, professor. Eu acho que nem travou aqui. Se travou, eu não percebi. Bom, então eu gosto de ficar porque eu acho estranho alguém falando sem enxergar, mas vou tentar então desligar a câmera da próxima vez para travar menos. Deixa eu parar de gravar aqui.